É um prazer imenso, né? Nós vamos tentar resumir em 30 minutos na vida de 70 anos nosso apóstolo João. 20% de todos os milagres relatados na palavra de Deus nos livros sinóticos está contido no livro de João. 35 milagres catalogados que Jesus Cristo fez aqui, que foram catalogados, 7 estão no livro de João. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, e vamos permanecer com a palavra aberta. Nós vamos deter o 7º milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Mas antes vamos ver no contexto geral os 6 milagres, né? O primeiro milagre dos 35 está contigo também. É o primeiro milagre de João, que é as bodas de Caná da Galileia. Interessante que as bodas de Caná da Galileia não é só uma transformação de água para o vinho. Aqui ele mostra no contexto que é uma transformação de vida. Interessante, né? Não foi um milagre impactante, né? Nem um evento milagroso, mas foi uma transformação de vida, mostrando que a gente tem que nos habilitar para a vida eterna. Esse foi o primeiro milagre, né? O segundo milagre, no capítulo 4, fala sobre a cura do filho do oficial. Interessante aqui é cada relato mais maravilhoso que o outro, né? De que Jesus estava lá em Caná da Galileia. Interessante, né? E o rapaz em Cafarnaum. Olha a distância. Cada um de um lado oposto, né? E o pai, o oficial, falou para Jesus para que ele fosse depressa para ver o filho. O filho estava para morrer. E Jesus simplesmente falou: vai, teu filho vive. Verso 50 do capítulo 4. E o oficial, no dia seguinte, retornando para casa, indagou que horas o filho melhorou. E os servos falaram para ele: ontem. E ele falou assim: mas especificamente que hora? A 7ª hora. A 7ª hora é 1h da tarde. E ele, caiu a ficha. Reconheceu exatamente a hora que Jesus falou: vá, teu filho vive. Então, interessante, né? Crer é a senha de hoje. Para todas as coisas, nós temos que crer. Aquele homem creu e aconteceu o milagre, né? Então, a senha nossa hoje vai ser crer, né? Na palavra do Senhor. E no capítulo 5 fala sobre a cura de um paralítico. Quando fala ali em Betesda, no hebraico quer dizer um tanque, né? Um tanque. Ele estava num tanque ali, aquele homem, 38 anos paralítico. E interessante que Jesus vai ali e socorre aquele homem, né? E aquele homem creu e ficou curado. E logo a seguir é relatado no capítulo 6, o 4º milagre, a multiplicação de 5 pãezinhos de cevada. Era a coisa assim mais barata na Palestina. Era o pão dos pobres, né? E 2 peixinhos, provavelmente a tilapinha, né? Um lanchinho de uma criança, né? Ou de um trabalhador. 2 tilapinhas e 5 pãezinhos de cevada, que era a metade do pão normal do trigo integral. E ali nós vemos ali que estava reunido naquele milagre ali, relatado no capítulo 6, mais ou menos 5 homens. Aí os teólogos, né? Eles falam 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, acrescentando mulheres provavelmente de
3 a 4 mil mulheres, e acrescentando as crianças, 12 a 15 mil crianças, juntando tudo, 18 a 20 mil pessoas, que Jesus ali saciou a fome com a multiplicação daqueles pãezinhos e peixes. E o interessante é que Filipe foi ordenado, né, para que dê alimento para o povo, Jesus falou, né? E André, que é o irmão de Pedro, ele achou um menino ali que tinha realmente esses 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, né? E eles foram ver ali na contabilidade dos apóstolos, tinha 200 denários. É uma quantidade vultuosa significativa, mas 200 denários, um denário é um tipo de trabalhador. Se nós colocarmos por baixo hoje, fizermos a nossa conversão, vamos botar bem por baixo ali no dia de trabalhador hoje, ninguém trabalha com menos de 150 reais, vamos colocar 70 reais, para ter uma noção ali, uma contabilidade, 200 denários ali, 14 mil reais, só 20 mil pessoas socorridas, né? Se você colocar ali 2 peixinhos ali e 5 pãezinhos para 20 mil pessoas, 100 mil pãezinhos, multiplicado, vamos botar 20 centavos no pãozinho, 14 mil reais, só de pão, e colocar no peixinho, vai dar a matemática, quem conhece matemática é bonito, né? Faz aí a multiplicação das tilapinhas, né? Vai dar aí 20 mil pessoas, né? Com 2 tilapinhas cada um, 40 mil tilapinhas. Vamos multiplicar essas tilapinhas aí, vamos colocar aí 8 mil reais, comprando um atacado. Vai dar 28 mil reais no preço de custo. Eles tinham 14. Por isso que eles falaram, não dá. Então Jesus foi obrigado a fazer o milagre. Não tinha condição de sustentar aquela turma ali, né? E interessante que depois do milagre sobraram, segundo a palavra de Deus aqui é relatada, sobraram 12 cestos, um para cada apóstolo. 12. E o desejado das nações discorre sobre essa assunto em 50 minutos. Quem quiser se aprofundar, é maravilhoso o assunto. Não vou delongar muito não, né? E aí ele mostra ali nesse milagre que Jesus tem capacidade para saciar nossas necessidades. A gente não se preocupa tanto com a alimentação, Jesus saciou e tem condição de saciar hoje, né? E depois que ele fez esse milagre, ele subiu para um monte e foi orar. Interessante, né? E ali discorre ali, no capítulo 6, que ele estava andando sobre o mar para socorrer uma necessidade, porque o mar estava turbulento, mar entre aspas, né? O chamado Mar da Galileia. Já falei sobre o Mar da Galileia aqui, é fantástico, né? Diz que eles estavam aqui, capítulo 6, fala no verso 19, de 25 a 30 estádios de distância, dá 4.600 a 5.000 metros de distância. Interessante, estavam longe, né? 5 quilômetros, mas o Mar da Galileia tem 166 quilômetros quadrados. É como se fosse daqui a Penedo, de Penedo em Itatiaia, e fizesse uma arca ali, em forma de arca, chama-se Kinerete, né? Um mar de água doce. Interessante, né? 13 quilômetros por 7 quilômetros de extensão. Eles estavam 5 quilômetros, estavam um terço do mar da Galileia. E estava ali um vento forte. Costuma ter vento forte ali sempre, né? Ali interessante que ali é como lá no Hermon, lá em cima do Hermon, no Monte Hermon, lá as 4 nascentes lá descem as corredeiras do Monte Hermon. Interessante que elas passam pela montanha de Golã antes de chegar, desaguar no Mar da Galileia. Lá em cima, as águas geladas das 4 vertentes, ela forma ali o Mar da Galileia. Interessante, né?
E quem é essas vertentes é o Rio Jordão, que nasce ali. O Rio Jordão abastece o mar da Galileia, depois ele desaba lá no Mar Morto, a 390 metros de profundidade, abaixo do nível do mar. Interessante, né? Aquela região lá que as pessoas vão tomar banho lá e boia, né? Quem não sabe nadar, pode tomar banho lá, que a salinidade lá é 10 vezes mais do que o normal dos mares. Interessante, né? E ali, aqueles ventos ali, soprando, que costuma e sempre acontece realmente, né? Diz que agitou os homens, né? Os homens de fé, os discípulos, os apóstolos, né? E às vezes os ventos agitam a nossa fé também, né? Tira a nossa paz, né? Acaba com a nossa esperança, não é verdade? Ou na sopra na nossa vida, né? E com a nossa felicidade também, e com as nossas esperanças. Interessante que Jesus, quando se aproximava, eles entenderam, eles conheciam Jesus. Muitos milagres já tinham visto, era um testemunho ocular de Jesus dos milagres. E Jesus estava andando sobre o mar, em cima das águas, mostrando que o que apavorava os discípulos, que acabava com a felicidade e com a paz deles, Jesus estava com os pés sobre aquilo, sobre o turbulento mar da Galileia, mostrando ali que se nós tivermos fé, a nossa senha hoje vai ser a fé. Tudo é possível para aquele que crê. E os milagres vão ser feitos, né? E interessante, depois desse grande milagre, ele relata ali no capítulo 9, o sexto milagre de Jesus, que foi a cura de um cego, para dar ensinamento para a gente, né? Mostrando que Jesus é a luz do mundo, né? E interessante que quando ele curou o cego, os doutores, né? Eles chamaram os vizinhos do cego para testemunhar, provavelmente contra o milagre que Jesus fez. Quem conhece mais a gente, quem é a família e os vizinhos, não é verdade? E eles chamaram os vizinhos comprovaram que Jesus tinha curado aquele homem, que aquele homem realmente era cego. E eles ficaram furiosos, né? E o que aconteceu? Os fariseus interrogaram o próprio cego. E o cego falou: eu era cego, e agora estou vendo. E já falei para vocês. E aqui fala um relato no 24, na minha tradução, que a gente tem um adágio popular que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Aí ficaram furiosos. E ele perguntou: vocês querem ser discípulos desse Jesus? No verso 27. Se esse homem fez esse milagre, né? Deus é com ele. Sabe o que fizeram eles? A malignidade dos fariseus, dos escribas, expulsaram o cego da sinagoga. E Jesus, logo após, teve um encontro com o cego. E ele disse: crê tu no Filho de Deus? E o cego perguntou: quem é ele para que eu creia? Sou eu. Aí ele olhou face a face, olho no olho, né? E o cego falou: eu creio. Interessante, né? A nossa senha hoje é crer. Se a gente não crer, não vai acontecer nada. Nossos pedidos não vão sair daqui. Temos que crer que o Senhor é poderoso para resolver todas as nossas dificuldades. E agora vamos entrar no sétimo, que são 7 maravilhas, né? Que é a ressurreição de Lázaro. Os que creem em Deus, que creem em Jesus, não morrem, eles dormem, porque Deus não é Deus de morto. Ele falou que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, não é verdade? Então, quem crê em Jesus vai descer da sepultura, mas vai estar dormindo,
porque a morte é uma coisa para toda a vida. Só os ímpios, Satanás e os anjos maus que vão morrer eternamente. Nós vamos estar dormindo se descermos à sepultura. Amém? Amém. Forte, né? Vamos dividir aqui o capítulo 11 em 4 etapas aqui, né? De 1 a 4 é o objetivo, é mostrar a glória de Deus, para que Jesus fosse glorificado. Capítulo 11, do verso de 1 a 4. Interessante que começa ali falando Lázaro de Betânia. Existia 2 de Betânia. Lázaro de Betânia, aquela Betânia que estava ali 15 estádios. E aqui a palavra é bem específica, 185 metros cada estádio. Tá? Mais ou menos 2.700 a 2.750 metros, menos de 3 quilômetros. 15 minutos a pé. É por isso que estava ali os rabis, estavam ali os fariseus, todos ali reunidos, né? Porque era próximo, né? Estava ali Maria, né? A mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus e enxugou os cabelos, aquele nardo puro que fala a palavra de Deus, um perfume caríssimo, de 1 libra. Isso aí, se vocês forem estudar na palavra ali atrás fala os valores, né? 1 ano de economia, 1 ano de salário de um trabalhador, aquele nardo puro, que ela ungiu Jesus. E interessante que as irmãs mandaram o recado para Jesus. Jesus, sabe onde Jesus estava, gente? Na Pérea, na parte norte, lá em cima. Estava 40 quilômetros. Imagina um local pedregoso, sem calçamento, né? De pedra, barro, 40 quilômetros, né? Acidentado, um dia de viagem a pé, lá na Pérea. E ele recebeu o recado. Ele demorou um dia, deu o recado. Lá do outro lado do Jordão, desse Jordão, Rio Jordão, esse rio que abastece aí o mar da Galileia, que estava lá no Mar Morto, onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres, seu ministério ali, né? Interessante, né? Um dia de viagem, a notícia, né? E Jesus era muito amigo da família. O desejado fala que Jesus sentia prazer em estar com a família de Lázaro, na casa de Lázaro. Ele sentia o regozijo, a paz, o frescor da paz de estar ali junto com aquela família. Interessante, né? Ele gostava de estar ali junto com aquelas pessoas que hospedavam ele. E nós vemos um incidente ali de Marta e Maria. Eles estavam preparando ali uma refeição para Jesus e os apóstolos, quando Marta estava super agitada, né, pedindo para que Maria fosse ajudá-la. Jesus falou: Maria escolheu a boa parte. Ele era muito requisitado ali na casa daqueles amigos, né, Lázaro e Maria. Interessante que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de quê? De sal. Por quê? Se a gente come um pouquinho de sal por dia, 1 quilo de sal 1 ano, 2 anos. Então, para se conhecer, tem que se conviver com as pessoas, né? E isso é interessante, né? Esse convívio sócio-espiritual, Jesus gostava. E o desejado fala muito sobre esse assunto ali. Ele estava sempre ali em visita, né? E nós temos aqui o evento, vai ter esse mês da partilha, né? Evento sócio-espiritual, que as pessoas, se puderem se inscrever, se inscrevam, porque é um assunto ali, um assunto sócio-espiritual, né? As pessoas estão juntas ali, a gente faz uma reflexão junto, e é uma atividade maravilhosa, né? Jesus estava sempre incluído ali dessas atividades, né? Sócio-espiritual, né? E a segunda parte aqui, que é o verso 5 a 16, que fala da comunhão, né? Essa comunhão, quer dizer, comunhão, a tradução é comer junto, né? Comer junto, né? Assim, desenvolve o amor, né? Que possamos
praticar essa parte, né? Parte social, né? E interessante que no verso 6, Jesus recebeu a notícia e ainda ficou 2 dias ali. Ele não voltou não, no mesmo lugar. Um dia que o indivíduo ali foi dar a notícia, ele ficou ainda 2, 3 dias total, né? Para voltar mais um dia, a pé, 4 dias, justamente 4 dias que Lázaro estava morto, né? Ali da Pérea, da parte norte, né? Vamos voltar nesse intervalo para a Judéia. Estranho, né? Eles acharam, né? Lá eles discriminaram Jesus e Jesus queria voltar. Então, para onde queriam matá-lo? Mas Jesus falou assim: nosso amigo dorme. Olha só, ele não falou nosso amigo está morto, não. Eu vou despertá-lo do sono. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus nunca vai morrer. Ele vai dormir da sepultura e vai ressuscitar na primeira ressurreição para se encontrar nos ares do Senhor Jesus. É forte, né? Eu fiquei feliz, eu sei que eu não vou morrer. Eu tenho essa esperança. Eu vou dormir. Se eu descer para a sepultura, eu vou dormir, não vou morrer. Porque diz que ele vem sempre na quarta vigília, né? Os milagres são certos, basta nós crermos. E Jesus falou: me alegro, verso 15, né? Me alegro, capítulo 11, verso 15. Me alegro por quê? Por não estar lá. Sabe por que Jesus falou que se alegrava por não estar lá? Porque onde Jesus está, ele é o dono da vida, ninguém morre. Se ele estivesse lá, não teria havido luto lá na casa de Marta e Maria. Tomé, aquele que duvidou, né? Que ia ver os cravos, um furo na mão e no lado de Jesus, né? Ele falou assim: já que Jesus quer ficar aqui, vamos para lá que a gente morre morramos juntos. Ele queria morrer uma morte coletiva. Ele tinha pouca fé, mas ele queria morrer junto, né? Ele não entendeu o espírito da coisa, né? Mas ele tinha um pouco de fé, assim. Mas ele não queria morrer sozinho, né? E Jesus demorou esse período, e nesse período depois, Jesus deu 4 dias, né? E Jesus chegou. Tinha muitos judeus ali, que era próximo, né? 15 minutos a pé, né? E Jesus estava próximo. Jesus não chegou na casa do enlutado, estava próximo. Verso 20. Marta saiu ao encontro, era 220, ligado a 220. Saiu ao encontro de Jesus, não é? E foi lá. Interessante. E o que ela fala no verso 21? Se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Ela tinha fé em Jesus, tinha certeza que Jesus era o dono da vida, que ela tinha presenciado muitos milagres de Jesus. E disse Jesus no verso 23: teu irmão vai ressuscitar. Olha só como Jesus aguça a fé das pessoas. Jesus faz pergunta capciosa para sentir a nossa fé. E ela replicou. Olha só como ela era ousada. 220, Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Quando o Senhor voltar, vai ressuscitar na primeira ressurreição do último dia. Olha só, quando ela tinha conhecimento da volta do Messias. E Jesus olhou bem para ela e falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu faço a pergunta: nós estamos crendo nisso? Ela creu. O divisor de água é crer. Temos que crer. E ela, a réplica, ela creu. Interessante, né? Creio, tu é o Cristo. Verso 27.
para o Filho de Deus profetizar nas Escrituras. Eu creio. Amém, né? Que nós possamos crer também, né? Crer com sinceridade, né? Interessante. No verso 28 a 37 é a revelação da humanidade de Jesus. Ela imediatamente no verso 28 voltou e falou no ouvido de Maria: o mestre está aí, para ninguém ouvir. E Maria saiu, e os judeus pensavam que ela ia visitar o defunto, o irmão Lázaro, foram atrás dela. Interessante que as duas já tinham conversado muito sobre esse assunto. E quando ela chega diante de Jesus, fala a mesma pergunta: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ficou agitado no espírito, comovido. E ele foi ver a dor, foi ver Lázaro, junto com ela. O menor versículo bíblico, todo mundo vai decorar, quem não souber, todo mundo sabe, mas quem não souber vai decorar a vida toda. João 11:35. Jesus chorou. A comoção foi tão profunda que o dono da vida chorou. Todos os presentes reconheceram o amor de Jesus. Eles tinham visto já anteriormente Jesus abrir os olhos do céu. Mas tinha um grupo ali que não creu. Verso 36 fala: muitos creram. 37, e tem muitos que não creem. E hoje é assim. E vai ser assim até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é falar o Evangelho. A crença está na pessoa. Você fala para 1000 pessoas, uma só reconhece o Senhor Jesus como Salvador. Amém. A missão foi cumprida. O Espírito Santo toca e a pessoa decide individualmente. Mesmo que os mortos ressuscitem na frente das pessoas que não querem crer, não vão crer nesse Senhor Jesus. E finalizando o bloco 38 a 46, os versos do capítulo 11, a manifestação da glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Ele estava enfaixado, não como os egípcios. As pessoas às vezes colocam na internet tanta coisa errada, né? Diferente. Um linho, especiaria, um óleo perfumado, um lenço na cabeça. Do mesmo jeito que colocaram Jesus, estava enfaixado Lázaro, sua cabeça coberta na gruta, próximo ali. Muitos judeus estavam ali. Eu falei, 15 estádios, 3 quilômetros, menos de 3 quilômetros. Por isso que esse milagre foi provando ali a divindade de Jesus. Jesus falou: tirai a pedra. É unânime, os teólogos falam, né? Tirar a pedra é a nossa parte no milagre. Façamos a nossa parte, que o milagre só Deus pode fazer. Jesus faz o milagre e nós fazemos a nossa parte. A parte no processo do milagre. O possível é a nossa parte. Crer é a senha. O impossível, executar o milagre. Jesus completa. Marta fez objeção, mas cheira mal do Senhor. E Jesus foi: se creres, verás a glória de Deus. Olha só, é profundo, não é? Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Se nós não crermos, jamais veremos a glória de Deus, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. E Jesus ali levantou os olhos para o céu, né?
os olhos abertos, né? E agradeceu o Senhor. Ele já tinha orado lá na Pérea, lá no norte, 40 quilômetros, já tinha orado. Interessante, né? Para reforçar nossa fé, verso 42. Falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A mesma palavra que falou quando criou as coisas: haja luz. No início da criação, a mesma palavra que soprou nas narinas de Adão, e ele se tornou um ser vivente. Lázaro, vem para fora. Acho que é uma pessoa que fala que especificou, né, Lázaro, senão todos iriam ressuscitar. Por enquanto, só Lázaro. Depois, lá na primeira ressurreição, os meus fiéis. Amém? Saiu o homem do sepulcro, pés e mãos ligados com atadura, o rosto com lenço. Jesus falou: desatai e deixai ir. E se nós estendermos mais, lermos, desejarmos o capítulo específico que fala sobre o assunto de Lázaro, depois mandou dar comida a ele, que fez ele 0 quilômetros, novinho em folha, mandou alimentar, desatou ele e mandou alimentar ele. Muitos judeus creram em Jesus. Se fosse hoje, milhares de likes, né? Todo mundo ia comentar aí nas redes sociais, né? Mas ali o comentário foi grande. Tinha gente de tudo quanto é lugar ali, e aquilo ali foi espalhado naquela região da Palestina todinha, aquele milagre. Um milagre de um homem 4 dias morto, em decomposição. Mas no verso 46 fala que muitos também não creram. Quem não quer crer, nem você ressuscitando, ele não vai crer. Aqui mostrou a deidade de Jesus. Jesus é Deus. Quem crê em Jesus, ainda que esteja, entre aspas, morto, porque os crentes não morrem, estão dormindo, ainda que esteja morto, dormindo na sepultura, né, viverá. Esse Evangelho de João, 7 milagres, 20% de todos os milagres catalogados estão aqui. Falamos aqui um pouquinho de 7, né? Em menos de 30 minutos. 70 anos de ministério de João. É profundo, não é? Há 2000 anos atrás, tudo revelado, convertendo milhares de pessoas. Se crermos em Jesus agora, com certeza, estaremos com o Senhor lá na primeira ressurreição, vamos ressuscitar, vamos encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, e juntos, os mortos ressuscitados primeiro, os vivos, se encontrar com Jesus nos ares para a vida eterna prometida. A mensagem de João para nós, para fortalecer nossa fé. E é a mensagem de Deus, né? Que nós possamos ser fortalecidos nessa grande esperança. Em nome de Jesus. Amém.